ter reconhecimento na profissão em que eu estava entrando. Muitos desafios estou passando na minha carreira, muitos desafios que eu passei na minha vida como micropigmentadora e estou dividindo tudo com vocês nesse projeto. Então hoje levantei um assunto que foi muito importante, que me gerou medos e alguns conflitos internos quando resolvi entrar na carreira de micropigmentação. E, gente, um dos grandes desafios que eu encarei no começo da minha carreira como microblading foi o medo de não ter reconhecimento na profissão em que eu estava entrando. Esse reconhecimento, ele gera muitos medos, desafios e pode dar um rumo diferente para a nossa vida profissional. E aí, quando eu entrei na microblading, um dos meus grandes desafios era o medo de não ter reconhecimento como micropigmentadora, com a minha técnica de microblading. Então, eu estou aqui hoje para vocês, contando como eu passei por isso, como eu superei isso, como eu desafiei a mim mesma, o meu trabalho, a minha técnica, para ter reconhecimento, que era o que eu queria muito na minha vida. Comparando com a minha vida profissional anterior, o reconhecimento profissional, ele existia muito pouco. E com esse pouco de reconhecimento que eu tinha, me gerava muitas frustrações internas, muitos sentimentos ruins eu tinha a mim mesma, eu tinha essa questão comigo mesma. Então, eu tive que me reinventar internamente, emocionalmente, para encarar uma nova fase totalmente linda e incrível na minha vida e com esse medo de não ter reconhecimento superado. É um caminho que a gente tem que fazer com calma, com clareza, com tranquilidade, tá? O reconhecimento, ele não vem de um dia para o outro, ele não aparece na tua vida da noite para o dia. Então, a gente precisa trabalhar isso muito bem no nosso emocional, com a gente mesmo. Então, eu tive que ficar em conflito com os meus pensamentos, com as minhas angústias, as minhas ansiedades, para poder dizer para mim mesma que, sim, eu seria reconhecida e eu teria que acreditar muito nisso. Então, eu encarei bastante, tá? Como eu fiz para ter reconhecimento na área da microblading, tá? O reconhecimento que eu queria para minha vida, que eu queria atingir na minha vida, que para cada um pode ser de uma forma, para mim tinha um jeito também. Então, o reconhecimento que eu queria, eu conquistei e ainda quero conquistar muito mais desse reconhecimento que eu almejo para minha vida. Para tudo isso tem etapas, tem caminhos, tem tempo. E a gente precisa praticar com a gente mesma a nossa ansiedade, a nossa calma, o nosso foco. Então, como é que eu consegui, saindo de uma carreira totalmente diferente, de carreira de administradora, apresentadora, para uma carreira de microblading, e para eu ter reconhecimento como uma profissional capacitada, uma profissional incrível, uma pessoa que faz um trabalho lindo, como é que eu ia conseguir fazer com que pessoas, com que clientes, com que profissionais de outras áreas olhassem para a Tayla Collin, me olhassem com olhos de admiração, de respeito, de reconhecimento. Tudo isso veio na minha vida, veio nos meus pensamentos. Então, como é que eu fiz para superar isso? Em primeiro lugar, a gente precisa ter foco. Eu tive muito foco no início da minha carreira lá na microblading, em 2016. O foco me ajudou muito. Por que eu falo em foco? Porque o foco, ele nos ajuda a nos centrar no objetivo que a gente quer na vida. Então, a gente foca naquele objetivo e as outras coisas que vêm para atrapalhar, ou, enfim, coisas que às vezes aparecem que pode tirar a gente desse foco, podem levar a gente para um caminho diferente do que a gente gostaria. Então, o foco ajuda a gente, me ajudou a me manter no caminho certo, naquilo que eu queria e naquilo que eu já sabia que eu ia conquistar, ia ser legal na minha vida.
que era o sonho que eu tinha de ter a minha técnica, de ser reconhecida na microblading e de trabalhar com algo que transformasse a vida das mulheres, das pessoas, o transformar a vida das mulheres. Isso me levou a ter reconhecimento também. Mas o que é transformar a vida das mulheres? É as mulheres se olharem no espelho e se verem como uma pessoa linda, com autoestima elevada, com garra, com força, uma mulher empoderada, uma mulher bem resolvida. Ah, mas é uma simples sobrancelha, é uma simples técnica. Não, é algo que é transformador, porque o que está dentro da gente é só a gente que sabe, né? O que a gente faz com as pessoas, o que eu faço com a minha técnica com as pessoas, eu sei o que elas me demonstram naquele momento que elas se viram no espelho, mas depois na casa delas, quando elas acordam, quando elas se olham no espelho logo de manhã cedo e se enxergam com aquela sobrancelha linda, não é só uma sobrancelha, revela muito mais sentimentos que tá lá guardado dentro da gente. Então, quando eu faço uma microblading com a minha técnica e deixo aquela mulher linda, porque ela entra de um jeito e sai de outro depois que passa pelas minhas mãos. Mas quando ela chega em casa e se olha no espelho e acorda e não tem ninguém olhando, é só ela com ela mesma, vem um sentimento de autoestima elevada, de mulher bem resolvida, de mulher forte, de nossa, como eu tô poderosa hoje, como eu sou linda, como eu sou feliz, nossa. E muitos outros sentimentos maravilhosos despertam nas mulheres depois que elas fazem a sobrancelha como é técnica. Isso me dá um retorno de reconhecimento. Elas podem, para mim, não falar diretamente, Tayla, teu trabalho é incrível, maravilhoso, tudo, mas o que elas sentiram naquele momento por terem feito a minha técnica, por se olharem no espelho e se sentirem com todos esses sentimentos maravilhosos, elas vão ter o reconhecimento do meu trabalho, porque eu entreguei o meu melhor naquele momento para deixar elas daquele jeito, lindas, empoderadas e felizes e agradecidas. Isso é uma forma de trazer reconhecimento para o meu trabalho, para o que eu faço, para o que eu desenvolvo no meu dia a dia. E lá no começo da minha jornada na microblading, que eu ainda não tinha esse reconhecimento que eu queria, era o reconhecimento que eu sonhava para mim, naquele momento que eu estava iniciando. Aos poucos, e com muita tranquilidade, muita calma, paciência, em cada momento do meu trabalho, da minha jornada de trabalho, eu fui tendo outros tipos de reconhecimentos que eu gostaria de ter para a minha vida. Mas lá no comecinho, eu tinha um foco de reconhecimento que eu fui atingindo aos poucos através desses resultados. Esses resultados que são a minha técnica transforma olhares e as pessoas, as mulheres se sentem de um jeito único. E esse jeito único me traz reconhecimento. Então, uma forma que eu encontrei de ter reconhecimento na minha área como micropigmentadora, ser admirada por isso, é entregar o meu melhor. É saber que na minha cabeça eu estava com a técnica pronta, feitinha, eu estava segura, tranquila, porque eu estudei, eu sabia da minha técnica, eu sabia como lidar com aquela pessoa, então eu tinha segurança. E aí, aos poucos, uma a uma, fazendo todo o meu trabalho diariamente, atendendo a minha cliente diariamente e deixando essa mulher linda e captando a mensagem dela que ela queria, que ela sonhava, que ela queria a sobrancelha assim, e eu conseguir entregar o meu trabalho, conseguir fazer com que ela se sentisse satisfeita com o trabalho que eu realizei, foi uma das formas que eu encontrei de superar esse medo de não ser reconhecida, porque eu sabia que seria um trabalho de formiguinha e que uma a uma eu ia implantando esse meu talento, esse meu carinho, esse meu amor, esse meu jeito e fazendo isso com a minha técnica. Então eu consegui levar um sentimento tão maravilhoso através da minha técnica que me trouxe reconhecimento para tudo que eu estava fazendo. Outras formas que eu encontrei de superar esse medo de não ter esse reconhecimento
foi trabalhar dentro de mim. Eu, Tayla Collie, no meu dia a dia eu pensava, tá, eu entrei numa área completamente nova, ok. Eu sei que ainda as pessoas vão lembrar de mim pelo trabalho que eu fazia antes, porque isso acontece, é uma transformação, a gente precisa encarar isso com firmeza. Então, lá dentro de mim, dentro do meu psicológico, dentro do meu emocional, toda vez que eu ia trabalhar, toda vez que eu acordava, eu pensava, hoje é mais um dia que eu vou brilhar, que eu vou ser a melhor, que eu vou ser tranquila, e eu sei que eu vou conquistar de uma forma tranquila, calma, sem ansiedade, eu vou conquistar esse reconhecimento aos poucos. E a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Então, eu fiquei trabalhando isso dentro de mim. Então, eu ficava pensando, a pessoa que vai vir fazer o serviço comigo, ela vai vir porque, de repente, já conhecia aquela Tayla anterior. Mas, então, eu tinha que mostrar para ela, naquele momento, que eu, Tayla Collie micropigmentadora, que tem uma técnica de microblading, eu vou conquistar ela naquele momento que eu vou atender ela, mostrando o meu melhor no trabalho que eu faço hoje. Porque daí, se eu mostrar algo muito maravilhoso para ela, daquela técnica que eu tô fazendo nela naquele momento, ela vai lembrar daquilo e vai esquecer a outra Tayla que fazia outra atividade antes. Então, eu tinha que entregar isso diariamente para cada pessoa com quem eu conversasse, com quem eu falasse, com quem eu fosse atender. Então, é como se, através do meu trabalho, da minha técnica, eu fosse transformando isso dentro da cabeça das pessoas. Isso se refletiu, sabe aonde? Nas minhas redes sociais, porque eu fui entregando cada vez mais conteúdo falando do meu trabalho, do que eu gostava de fazer. Então, aos poucos, e tudo tem o seu tempo na vida, então, aos poucos, as pessoas foram esquecendo daquela Tayla que fazia aquela outra atividade antes e começaram a lembrar da Tayla daquilo que ela fazia no momento, que é a microblading, que é uma técnica que ela desenvolveu. Então, aos pouquinhos, esse trabalho de formiguinha, eu fui fazendo acontecer nas pessoas, para que elas lembrassem de mim como a Tayla micropigmentadora, a Tayla estética, a Tayla sobrancelhas, a Tayla microblading, a Tayla tem técnica e a Tayla faz algo maravilhoso, que é transformador. Aí, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, tá passando 4 anos, e eu fui conquistando isso aos poucos, diariamente, com calma, tranquilidade, respirando fundo. E às vezes vem aquela insegurança de que será que eu tô fazendo o meu melhor ainda? Será que eu tô entregando o que a pessoa deseja? Vem as inseguranças, mas a gente precisa se sentir segura porque a gente sabe o que tá fazendo. Eu sabia o que eu tava fazendo, eu tava com a minha técnica lá desenhada na minha cabeça, então eu sabia que eu estava fazendo e eu tinha foco com aquilo, e era aquilo que me deixava segura, com a certeza de que eu teria reconhecimento. Não é fácil encarar um desafio tão grande na vida, que é sair de um emprego para ir para outra área completamente transformadora. Transformadora em vários sentidos, porque transformou a minha vida profissional, deu um giro, a minha vida pessoal também. E tudo foi reflexo dessa minha grande transformação interior, porque eu entrar numa área que eu me sentisse segura, que eu me sentisse reconhecida, admirada, prestigiada, me deu segurança para todas as outras áreas da minha vida. Hoje eu tô num relacionamento maravilhoso, porque naquela época eu já estava bem resolvida, eu já me sentia empoderada. Então foi muito mais fácil outras coisas surgirem na minha vida e me levar para algo muito melhor na minha vida. Porque quando a gente está bem resolvida, quando a gente se sente quando a gente se sente assim grande, quando a gente se sente assim poderosa, porque eu tenho um negócio, porque eu faço algo que é único e exclusivo, a gente se sente poderosa, a gente se sente empoderada. E aí
parece que abre caminho para todas as outras áreas da nossa vida, que foi o que aconteceu comigo. Então, o reconhecimento profissional leva a gente a ter outros sentimentos maravilhosos, me levou a ter felicidade, o reconhecimento me deixou muito, muito assim, segura, muito feliz, muito tranquila, porque eu já sabia que eu estava na área certa e tudo isso que passava comigo, eu já me sentia como se fosse a pessoa mais forte do mundo e eu podia encarar qualquer coisa. Isso foi a mais pura verdade. Eu tinha um sentimento, antes de trabalhar com microblading, antes de sonhar com a minha técnica e ter ela na minha vida hoje, um sentimento muito forte que eu tinha antes de toda essa transformação era o sentimento de não ser capaz. Um sentimento que me deixava freada para a vida, me deixava sem eu conseguir me desenvolver como pessoa e profissionalmente. Esse sentimento de não ser capaz, parecia que eu não tinha voz, parecia que eu não tinha força e parecia assim que eu vivia num mundo que eu queria gritar e não conseguia. Então, eu fui trabalhando isso dentro de mim, esse sentimento de não ser capaz. Eu fui revertendo isso no sentimento de força e de sim, eu sou capaz de fazer muito. E nós, mulheres, nós, como pessoas, somos capazes. E não é o outro apontando o dedo para te dizendo o que tu tem que fazer na tua vida, porque quem decide, quem sabe o que é melhor para si é a gente mesmo. E eu não sabia disso tudo antes. Então, quando eu entrei na microblading e descobri esse mundo maravilhoso, eu me senti capaz. E esse me sentir capaz me trouxe reconhecimento. Nossa, eu acredito que muitas pessoas devem ter esse sentimento de não se sentir capaz. Acredito que muitas mulheres, dentro da sua área, profissão, às vezes não se sentem capazes. E depois que eu reverti esse sentimento e me senti capaz de fazer qualquer coisa e capaz de desempenhar a minha técnica e ser reconhecida por ela, isso aí foi transformador na minha vida e eu me senti uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu me sentia potencialmente foda, com perdão da palavra. Me sentia assim, ó, a mulher mais poderosa do mundo, incrível. E isso é uma coisa que tá dentro da gente, não é ninguém que te fala, não é ninguém que vai dizer, Tayla, tu vai fazer microblading agora porque tu vai ser boa nisso. Eu tive que enxergar isso dentro de mim e perceber que realmente eu tinha capacidade e que eu era capaz de empreender nesse negócio, de cuidar da minha própria vida profissional, financeira, emocional, pessoal, amorosa. Todos esses lados eu soube cuidar, porque eu me senti capaz de enfrentar tudo isso e resolver tudo isso. Por causa do microblading. Parece que é tão simples, né? Só que foi um processo. Foi um processo aí de anos. Um processo que eu fui trabalhando muito dentro de mim. Às vezes eu não tinha cliente nenhuma para atender lá no meu começo. Eu estava lá, tendo os meus custos, tendo tudo que eu precisava ter para me manter naquele negócio. E eu olhava a minha agenda sem atendimento marcado. Olhava meu WhatsApp, não tinha mensagem. Olhava meu Instagram, minhas redes sociais, não tinha procura para o micro. Mas era o meu começo, eu sabia que eu tinha que passar por tudo isso. Falando nesses medos que eu acabei de dizer, porque eu não tinha cliente, eu olhava minha agenda, 0 cliente, não tinha mensagem de procura, me geraram medos, tá? E eu vou falar sobre isso nas próximas lives da semana que vem. Medo de não ter cliente. Gente, quem é aí que não tem medo de não ter cliente? Depois que a gente assume um compromisso autônomo na vida profissional, a gente precisa batalhar muito. E tu olhar para tua agenda e ver que não tem cliente te dá um medo. Mas como eu já falei em outros assuntos, o medo, eu reverto esse medo para algo de força, confiança, garra, força e não querer parar mais. Mas vou falar sobre medo de não ter clientes. Vou falar sobre medo de empreender, medo de cliente não gostar, tudo isso semana que vem, nas lives de segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite, tá? Semana que vem eu vou fazer as lives mais tarde, às 9 horas da noite. E vou falar sobre esses medos, tá? Que são vários
e é necessário dividir com vocês. Eu anotei aqui também outro medo, que é legal também que eu vou falar, é sobre o medo de cobrar clientes. Até então, no meu comecinho, tinha períodos que eu não tinha secretária, que eu mesma tinha que lidar com a minha agenda, com a cobrança, e o medo de cobrar. Eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de serviço que eu tinha que cobrar. Como é que eu ia fazer isso? Então, esses assuntos eu vou tratar com você semana que vem, nas lives de segunda, quarta e sexta. E se você conhece alguém que esteja passando por esse processo e você acha que esse conteúdo que eu estou dividindo vai gerar valor para essa pessoa, vai ser interessante para essa pessoa, indique as lives, indique as minhas redes sociais e as lives para ela acompanhar. Indique para essa pessoa. Semana que vem, segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite, estarei falando sobre esses medos, tá certo? Então agora eu vou voltar para o reconhecimento, outro medo que eu encarei e que fui firme. O legal de ter reconhecimento é que a gente consegue impactar a vida das pessoas de alguma forma, porque o reconhecimento me gerou tanta credibilidade comigo mesma. Eu me senti assim, poxa, eu tô fazendo algo tão legal, tão bacana, tô entregando resultados que são incríveis, né? Pô, isso aí é legal a gente ter esse sentimento, bota a gente pra cima, o meu ego vai lá pra cima, me olhar no espelho, eu me olho no espelho e me sinto poderosa. Ah, isso é tão bom. E me sinto reconhecida. Então, esse movimento de transformar pessoas, de deixar as mulheres mais poderosas e lindas, esse movimento de empoderar, de sentir empoderada, isso aí é algo que é um propósito para a minha vida, um propósito que eu tenho de fazer a transformação na vida das mulheres. O meu maior público são mulheres, tem homens e tem mulheres, mas a maior parte são mulheres. Então, levar essa transformação de vida para essas mulheres é algo que é transformador para mim e para elas. E o reconhecimento vem a partir disso tudo. E essa transformação é o quê, gente? Essa transformação é a pessoa se olhar no espelho, é a mulher se ver no espelho, acordar todos os dias com aquela sobrancelha impecável, mas se sentir com a autoestima lá em cima, no céu. E aí ninguém segura mais essa mulher. Esse sentimento dá um poder pra gente. E a gente se sente tão capaz de fazer qualquer outra coisa. Esse sentimento é legal, esse sentimento é bom. E esse sentimento gera muita força e garra na gente. Então, pessoal, por esses motivos que eu comecei esse movimento nas minhas redes sociais, porque eu quero transformar a vida das pessoas, das mulheres. Eu quero que as mulheres se sentem como eu me sinto, empoderada, felizes, tocando o próprio negócio, tocando a vida financeira, tocando a vida profissional e dominando a própria vida. Esse sentimento é maravilhoso, esse sentimento é o que me motiva e por isso eu comecei todo esse projeto aqui com vocês nas minhas redes sociais de lives, porque eu quero dividir tudo com vocês. Semana que vem vou dividir sobre medo de cobrar a cliente, medo de não ter cliente, medo de investir no negócio. Pô, será que eu tenho que investir uma grana alta para começar o meu próprio negócio e começar a ser independente financeiramente, ser feliz financeiramente? Vamos falar disso tudo semana que vem. Se você conhece alguém que acha que esse conteúdo que eu estou dividindo é perfeito para aquela pessoa, indica as lives para ela. Vou estar falando de todos esses medos, tá? Isso é importante. E se você conhece alguém que está nessa área de microblading, está querendo mudar profissionalmente, estar com alguns medos, e acha que esse conteúdo vai ser relevante, vai ser de valor para essa pessoa, indique, gente, indique. E comentem aqui, dividam comigo os seus sentimentos. Mulheres maravilhosas, incríveis que estão me assistindo, divide aí comigo tudo que vocês estão passando para a gente ter uma troca bacana. Eu vou ler tudo. Toda vez que eu estiver no ao vivo, vocês podem também compartilhar, clicando aqui, ó, tô mostrando no Instagram, essa flechinha aqui que tem no cantinho, esse aviãozinho. Vocês podem compartilhar a minha live também.
e dividir tudo isso, todo esse conteúdo com outras pessoas, para que elas também se sintam empoderadas, guerreiras, fortes, mulheres incríveis, vitoriosas, porque isso é transformar vidas. Esse é meu propósito, transformar vidas, deixar as mulheres mais lindas, mais guerreiras. As mulheres chegam para o atendimento comigo de uma forma totalmente diferente de quando elas saem do consultório, de quando elas saem lá dos serviços que fizeram comigo. Elas chegam se sentindo bem, ok, porque às vezes eu não sei o que está passando no interior. Algumas me falam até o que está transformando na vida delas, começar pelas sobrancelhas e ter as sobrancelhas perfeitas, e outras eu não sei tanto, mas eu consigo perceber alguns sinais, e então elas chegam de uma maneira, e quando elas se olham no espelho depois da transformação, depois que eu realizei toda a minha técnica, do meu jeitinho, com meu carinho, com meu amor, elas se olham no espelho e crescem, e se olham de um jeito que elas se sentem assim transformadas, autoestima elevada, guerreiras, fortes, empoderadas. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso me traz reconhecimento, isso me traz motivação, e isso eu quero dividir cada vez mais com vocês. Vou falar e dividir com vocês sobre medos de não ter cliente, meu Deus, minha agenda tá zerada. Medo de cobrar, é difícil cobrar, gente, é muito difícil cobrar, muito difícil. Mas depois que a gente aprende, depois que a gente dá valor ao nosso trabalho, a gente sabe cobrar. Então eu vou falar do medo de cobrar, o medo de não ter cliente, o medo de encarar uma vida sozinha, independente, de empreendedora, de negócio. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo na live de hoje. Bom descanso para vocês. Tchau!